Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 12 de fevereiro, a igreja nos propõe o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem, e eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu, subindo logo na barca com os seus discípulos. Jesus foi para a região de Damalta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Mais uma vez estou feliz por o Senhor permitir que nós nos reunimos novamente para meditarmos a palavra de Deus, nos dar a possibilidade e a graça de poder, nesta manhã, nos alimentar com a palavra, para que o nosso dia seja abençoado, para que o nosso final de semana seja cheio de alegria e paz. E no Evangelho de hoje, com muita alegria, nós percebemos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem um carinho especial por cada um de nós, independente de quem somos, independente da nossa situação, o Senhor nos ama por igual. Ao alimentar a multidão, Jesus revela que Ele é o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro maná que o Senhor fez chover do céu no deserto sobre os filhos de Israel. Porque mesmo diante de tanta dificuldade, diante de tanta sofrimento na travessia do deserto, o Senhor não abandonou aquele povo. Apesar de que muitos deles eram rebeldes, muitos não acreditavam, mesmo diante de tantos sinais que o Senhor dava, muitas pessoas não acreditavam. Ele se oferece como o pão do céu, um único que pode satisfazer. Meus queridos e amados irmãos, muitas das vezes nós não temos essa consciência de que o Senhor é o nosso pão, é o pão descido do céu que se oferece para cada um de nós. É o pão que Ele se fez e se doou por mim, por você e por todos nós. E que nós temos a possibilidade e a graça de recebê-lo na Santa Eucaristia. Neste Evangelho, Jesus manifesta a ternura de Deus que dá alimento ao faminto. O Mestre sente compaixão
daquela multidão e assim mostra que Deus tem um olhar particular de amor para com os pobres e necessitados, porque são essas pessoas que mais carecem, são essas pessoas que mais dependem da graça do Senhor. É claro que cada um de nós, independente da nossa situação, nós dependemos do amor de Deus. Mas tem pessoas que são mais carentes e mais necessitadas. São pessoas que vivem à margem da sociedade. São pessoas que vivem na solidão. Às vezes não tão necessitados financeiramente, mas necessitados espiritualmente. E Jesus se oferece a cada um de nós e a cada uma dessas pessoas. Jesus multiplicou os pães e peixes e os deu aos seus discípulos para que eles os repartissem, fazendo com que descobrisse que as necessidades materiais daquela multidão também era parte de sua missão. Então, queridos e amados irmãos, nessa multiplicação dos pães, o Senhor nos mostra também que nós também podemos fazer essa multiplicação, doando um pouquinho de cada um de nós, um pouquinho nosso, um pouquinho meu, um pouquinho seu, se torna muito para aquela pessoa que está carente de tão pouco para mim, mas que para ela vai fazer toda a diferença. Que nós possamos olhar, queridos irmãos, para aquelas pessoas que estão carentes, para aquelas pessoas que estão necessitadas das nossas ajudas, para aquelas pessoas que estão necessitadas do nosso apoio. A palavra de Deus nos ensina que Deus escuta o clamor do que estão sofrendo e faz isso através de nós. Então, aquelas pessoas que estão sofrendo e necessitadas, Deus os escuta e quer ampará-las. E quer amparar através de quem? Através de cada um de nós. Porque o Senhor quer que o seu reino aconteça através da minha mão, da sua mão, das nossas mãos. Ele depende de cada um de nós para que o seu reino aconteça, e aquelas pessoas que estão necessitadas depende de cada um de nós. É nós que temos que fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição em nome do Senhor. Então, por isso, queridos e amados irmãos, é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós não agimos por mim mesmo, que nós não agimos para que eu seja visto, mas que nós agimos para satisfazer a vontade do Senhor. Partilhemos do nosso pouco ou muito para que o reino de Deus aconteça entre nós. É aquilo que nós falávamos há poucos instantes. Partilhemos do nosso pouco ou do nosso muito, não importa. O importante é que partilhemos. E o meu muito também não é melhor do que aquele que deu menos do que eu, não. Todos são iguais. Todos são importantes. Então, queridos e amados irmãos, que o Senhor nos dê a consciência para que possamos sempre trabalhar em prol do reino do Senhor, sendo esses discípulos que fazem acontecer a multiplicação dos pães aqui e agora no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.